Olá, pessoal, eu sou Ana Volpon, especialista em saúde integral e bem-estar corporativo, e este é o Mindfulcast. Prepare-se para doses de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? Eu tô hoje com um convidado, presta bem atenção, porque é a segunda vez que ele vem aqui. Só vem aqui pela segunda vez, gente top. Olha só, gente, ele é psicólogo e psicanalista, mestre e doutorando pela USP. Ele dá aula no CEP, na pós do Mackenzie e no Instituto Bion. Davi Berciano Flores. Seja muito bem-vindo ao Mindfulcast. Um prazer estar aqui de novo, Ana. Muito feliz de te ver, é sempre muito divertido e muito prazeroso te encontrar. Preciso já dizer de bate-pronto que sou fã do seu Shirshasana diário, assim, sou fã do seu yoga cotidiano. Ai, que bom, né? Tá vendo, gente? Olha aí, praticando na rotina. Na rotina. Inspirando, não é mesmo, Isso aí, Davi? exatamente. E eu também sou muito sua fã, viu? O Davi, quando ele vem aqui, a gente tem altos papos, que são papos densos, mas a gente não perde o bom humor. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. É muito legal, eu dou muita risada aqui e eu espero que você curta esse episódio, tá? Vamos lá então, porque hoje a gente vai falar de mente, a máquina e o humano. Desafios da vida mental na era da inteligência artificial. Será que seremos transformados em psicólogos de IA? Que risco terrível, será assim? Vamos virar um tipo de quimera entre humano e máquina, né? Alguma coisa assim, né? Esse é um tema desafiador, né? A gente está num momento de transição, né? Tem impressão, né? Pelo menos essas são as leituras até aqui, de transição, uma transição muito significativa, tecnológica, que evidentemente gera, como qualquer tipo de transição tecnológica, avanços e regressos, né? Uhum. Então a gente está diante de um campo novo de possibilidades e, simultaneamente, claro, como qualquer tipo de transformação na civilização e na cultura, novas formas de adoecimento, de sofrimento, enfim, uma remodelação da vida mental de algumas maneiras por conta disso. Parece que, ao que tudo indica, é isso que há de acontecer. Avanços e regressos. Avanços e regressos. Isso é uma frase, assim, tão simples e tão potente, porque a gente chegou tão longe na humanidade para emburrecer com a tecnologia. Isso aí. Existe eu costumo inclusive brincar de dizer que parece, e claro, assim, uma brincadeira porque a tecnologia ela vai avançando naturalmente, isso é muito favorável para nós, mas psicologicamente a dimensão disso é quase como se nós estivéssemos cada vez acelerando mais rápido o carro rumo a algum tipo de colisão frontal, né? Que é essa coisa cada vez mais eufórica de, nossa, a máquina pode fazer cada vez mais por nós, e mais, e mais, e mais, e de repente, né, vai se falando, bom, perdem-se empregos, as crianças e os jovens, né, adolescentes estão com mais dificuldade de desenvolver o próprio pensamento, de ler, de responder, e aí a impressão que dá é um tanto isso, uma euforia de desenvolvimento tecnológico acompanhada com um monte de notícias, enfim, né, de um tipo de choque, de empobrecimento da vida humana, da vida mental humana, né, enfim, nesse sentido, né. De caída de ficha, né, assim, de olha, caída de ficha, a coisa não é bem assim, né, vamos ter que rever aqui alguns pontos. Como professor, eu já provo isso um tanto. Sim. Por exemplo, eu conversava com uma colega um tempo atrás, uma amiga querida, falava com ela sobre o quanto, né, a gente discutia sobre como seguir as avaliações no mundo da pós-graduação, das especializações, etc e tal. E no nosso entendimento, cada vez mais o que vai acontecer, tanto nas escolas quanto nas universidades, é de que as avaliações vão ter que voltar a ser avaliações presenciais
e orais. Porque você precisa avaliar no momento, aqui e agora, o que alguém é capaz de pensar. Já que se você manda fazer um trabalho em casa, o ChatGPT ou qualquer outro tipo de IA pode fazê-lo pelo próprio aluno. Então volta um interesse de confrontar, claro que isso pode ser feito amorosamente, né, e com possibilidade de preparo, sem a coisa torturante das antigas chamadas orais, né, quem, né, tem um pouco mais de idade viveu muito isso no ensino mais tradicionalesco, a coisa de responder a tabuada ao vivo para o professor, na hora que o professor te consulta. Evidentemente que esse novo tipo de avaliação, para tentar driblar a inteligência artificial e conhecer o que o teu aluno é capaz de pensar, vai gerar novos tipos de angústia, né? Eu brincava com ela que é muito possível que em breve a gente tenha algo como um chamado oralfobia, né? Assim, né? Ou alguma coisa dessa natureza, angústias e ansiedades, porque cada vez mais as avaliações vão ser presenciais. Então, mandar um trabalho, pedir, né, um trabalho escrito, era uma oportunidade de oferecer tempo para um aluno, por exemplo, pensar e desenvolver o próprio pensamento. Por conta do avanço da tecnologia, o tempo de pensar vai ser espremido e empurrado para uma avaliação presencial. A tendência nas escolas e nas universidades me parece cada vez maior de que isso aconteça, né? Já está acontecendo? Já está acontecendo. Muitos trabalhos já são apresentados oralmente, ao vivo, e não mais aquele trabalho que você entrega no fim do curso, na mesa do professor e vai embora tranquilo. Isso vai... Claro, então assim, esse é um bom exemplo de como a tecnologia avança, fantástico, mas ao mesmo tempo ela gera um novo tipo de angústia, de ansiedade e espreme o tempo de resposta de alguém, por exemplo, né? Aquele tempo longo de estudos se reduz a um tempo rápido e mais opressivo, eventualmente, dependendo do caso. Isso pode gerar novos sintomas e novos sofrimentos, também gera outros tipos de habilidades, quer dizer, muito possivelmente os jovens vão se desenvolver mais na habilidade de dar respostas de bate-pronto, ou de desenvolver articulações e pensamentos ao vivo. Assim, mas isso há de gerar novas ansiedades, sem sombra de dúvida. Que curioso, né? É um retrocesso, aqui eu tô fazendo entre aspas, pro básico. Eu vi uma matéria faz pouco tempo das escolas finlandesas e dinamarquesas que foram as primeiras, assim, a despontarem na tecnologia e colocarem em sala de aula. Eu tô falando aqui em ensino médio fundamental. Em sala de aula, muita tecnologia, então, esse avanço, né, do educar, avanço também entre aspas, e hoje estão gastando bilhões para voltar pro papel, caneta, porque afeta o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Exatamente. E o que a gente vai vendo assim, né, nos meandros, nos corredores, nas fofocas e conversas e tudo mais, é que conforme a inteligência artificial vai oferecendo cada vez mais recursos, a tendência natural é também de que você naturalmente relaxe cognitivamente diante da ideia de que a inteligência artificial possivelmente já vai fazer alguma coisa por você. O movimento é muito delicado e sutil, né? Antes de você chegar e abrir, por exemplo, a máquina e consultar alguma coisa, já existe um relaxamento, por exemplo, da capacidade de acesso às memórias, às notações internas, aquilo que você tem registrado, porque você sabe que isso vai estar na máquina. É um processo que, na verdade, nós já conhecemos muito bem. Um tempo atrás sabíamos telefones de cor, hoje não sabemos mais porque o celular guarda os números de telefone. Né? Um processo que evoluiu, por exemplo, com o advento do Google, Yahoo, todos esses, né, modos de pesquisa, ou seja, você ao invés de ficar quebrando a cabeça com alguém durante 10 minutos para se lembrar de um termo, de uma história ou de alguma coisa, você
pergunta para a Pro rede, Google, super interessante, o Google responde, vira, né, uma nuvem gigante de informações que é fantástica, porque a gente consegue acessar coisas do mundo inteiro, né, mas ele gera esse relaxamento, né, da vida cognitiva. Você sabe, né, que tem em algum lugar, logo você pode prescindir dessa parte do teu funcionamento mental. E claro que isso agora ganha um novo patamar. Quer dizer, então, se a inteligência artificial me ajuda, eu talvez não tenha muito que pensar como eu vou conversar com alguém sobre alguma coisa via WhatsApp, porque se eu consultar a inteligência artificial, ela vai me dar uma ótima dica de como fazer uma pergunta, ou falar de alguma coisa indelicada com alguém, ou tocar num assunto difícil, né? Resultado, ela vai cada vez mais, de algum modo, roubando, né? Mas não tá roubando porque, na verdade, a gente entrega de bandeja, né, no nosso dia a dia e na nossa rotina, mas ela vai roubando algumas funções da vida mental, né? Enfim, é isso que vai acontecer. Não, e os desdobramentos disso são em outros campos, né, da vida. Então, afeta, sem dúvida alguma, se você deixa de se esforçar por uma conversa no WhatsApp, você também pode deixar de se esforçar, porque o cérebro é plástico e se acostuma tanto ao positivo quanto ao negativo, então o desdobramento disso pode ser uma inapetência, de repente, de, sei lá, ir ao supermercado, por exemplo, porque a pessoa já não consegue nem mais... Tô indo num extremo, né? Não consegue nem mais pensar qual que é a fruta que tá boa ali, qual que é a fruta que tá bonita. Não sei, tô aqui inventando, tá muito maluco esse meu exemplo? Não, pelo contrário, me parece que muito rapidamente a máquina vai conseguir, através de uma foto de algo que você está contemplando diante de você, dizer se aquilo está bom ou não, ou sugerir para você uma maneira ou outra de fazer uma eleição ou uma escolha a respeito de algo, né? Rapidamente, né? Acho super interessante o que você vai dizendo, não havia me ocorrido, mas rapidamente as funções do tato, né, inclusive do olfato, uma série de elementos que são muito favoráveis para você entrar em contato com algumas coisas, podem ir rapidamente sendo trocadas também por dados, né, assim, por informações, né. Tem até um meme que eu vi outro dia acho que no Instagram, assim, o título do meme era alguma coisa do tipo assim, alguém que está acostumado a perguntar tudo pro ChatGPT. Aí, né, assim, o rapaz acorda, né, e aciona o ChatGPT e fala, ChatGPT, acabei de acordar. O que eu tenho que fazer agora? Aí o ChatGPT diz, bom, agora você pode espreguiçar, né, assim, de repente tomar o seu café da manhã. É boa ideia, ChatGPT, muito bem. Né, assim, e o ChatGPT normalmente diz, ótimo, né, assim, muito bem, você acabou de acordar. Né, assim, então, bom dia! Bom dia, né, assim, né, você acabou de acordar, e aí segue. Então, claro, assim, é uma caricaturização, eu acho que, claro que a gente vai adaptar isso de algum modo às nossas rotinas e rapidamente esse problema vai se deflagrar, mas é um ponto de atenção mesmo, principalmente no campo da educação e no campo do controle da vida emocional. Sim. Né? Sim, porque aí eu penso, se o nosso cérebro, né, ele é capaz de se expandir, as conexões expandidas de acordo com as experiências que nós temos. Então, pegando lá aquele estudo que foi feito com os taxistas de Londres, que você lembra disso? Você chegou a ver? Sei. Faz um tempinho, tá em um desses livros aí que eu li, mas foi feito um estudo com os taxistas de Londres, na época em que não tinha... GPS, e aí eles então tinham uma parte do cérebro, que agora eu não vou saber qual é, hipocampo talvez, não posso falar que eu vou falar besteira, mas que era mais desenvolvida. E aí depois, quando eles foram comparados com uma outra população, realmente viram que aquela área do cérebro que estava... associada à localização ali, aquela dimensão, né, de direção era mais desenvolvida nos taxistas de Londres. Então, o nosso cérebro ele tem essa capacidade de conexão, de desenvolvimento, e se a gente vai, por conta da máquina, deixando de pensar, deixando de tomar decisões, deixando até de ter experiências, porque a gente vê tantos jovens só nos eletrônicos e deixando de viver a vida fora das telas, a gente vai tendo um atrofiamento.
Claro, claro. Emburrecendo. Claro, vida sem uso atrofia, né? Assim, acho que essa é uma máxima, né? Se você não usa a vida que você tem, ela atrofia. Se você não faz o Shirshasana diário, né? Assim, naturalmente uma parte de você atrofia. Se você não usa a tua capacidade de pensar, naturalmente ela atrofia. E existe uma consequência não direta, mas um pouquinho indireta, que pelo menos para psicanálise, ela é muito fundamental, que é, se você perde, por exemplo, essa capacidade de rastrear numa cidade pontos que te levem para algum lugar, então eu viro ali naquele posto à esquerda e logo depois naquele prédio tal eu viro à direita, na rua tal eu tenho que passar tantos quarteirões e daí eu viro para tal lugar. Se você perde esse tipo de associação, você também perde na vida psíquica campo para sonhar. Né? Assim, a gente sonha através dos objetos ao nosso redor. A gente sonha ruas, a gente sonha prédios, a gente sonha postos de gasolina, a gente sonha carros, a gente sonha números. Todos esses elementos que a gente vai apanhando do espaço ao nosso redor, a gente usa depois para atividade onírica e a gente usa na vida de vigília para atividade simbólica. Então, às vezes você, quando quer falar sobre um movimento do teu pensamento, você pode fazer uma associação com o espaço, né? Curva de rio. Quem conhece rio sabe o que é curva de rio. A metáfora faz uma associação direta a um elemento do espaço. Tem zilhões de metáforas que nós usamos corriqueiramente no dia a dia que derivam do mundo, né, assim, né, outro dia eu conversava, né, com uma paciente, boi de piranha. Boi de piranha é uma observação da natureza. Se você conhece a natureza, você entende a metáfora ou alcança ela mais rápido. Sim. Quanto menos a gente olha para o espaço ao nosso redor e mais a gente olha para um aparelho que vai dizer o que é o espaço ao nosso redor, a gente perde capacidade onírica e capacidade de simbolização, de encontrar recursos no mundo que digam o que está acontecendo dentro da gente, né, assim, né? Então, quando a gente diz o peito explode, a gente vê uma explosão e imagina alguma coisa dentro da gente. Quando a gente diz, né, estou esvaziado por dentro, a gente viu um balão murchar e a gente sentiu que a mesma coisa acontece dentro da gente. Todas essas apreensões do espaço servem para a nossa possibilidade de simbolização. E isso pode também ir se perdendo gradativamente à medida que a máquina faz essa associação e não a gente, ou que a máquina diz o que o mundo é e não a gente pode prová-lo da maneira como a gente bem entender. Sim, perfeito, porque entra justamente numa pergunta que eu queria te fazer, que é justamente sobre o que é a mente, né? Então, entre corpo, ambiente e símbolos, você fala no seu doutorado, sobre como a mente se derrama nos objetos ao nosso redor. Sim. É um pouco disso que você estava falando. Claro. Como isso acontece na prática? Claro. A mente, ela se derrama nos objetos ao nosso redor e nós usamos os objetos ao nosso redor a favor do nosso desenvolvimento mental. A via é de mão dupla, né? Isso é um tanto, curiosamente, né, Ana, assim, o último tópico que a gente conversou no nosso primeiro encontro, né? Enfim, que era essa coisa de que a noção de que a mente ela tem um lugar fixo, alojado possivelmente em algum lugar do cérebro, é uma hipótese, uma ideia científica que pode ser comprovada neurologicamente, mas quando a gente olha para o campo da psicologia, ou seja, da experiência humana da mente, né, não da mente no sentido de um lugar anatômico, físico, né, mas a mente como uma experiência do mundo, bem, aí a mente ela não tem um lugar muito fixo, ela transita, né, entre nossas possibilidades de simbolização e uma certa externalidade a ela, né? O que é externo à mente? É tudo aquilo que é sentido por ela como vindo de fora. Por exemplo, uma notícia fisiológica do corpo pode ser apreendida pela mente
como uma notícia de fora. Subitamente meu coração começa a bater forte. Sim. Né? Aí a minha mente precisa fazer uma tradução do que é isso. Eu posso traduzir isso como um espanto, eu posso traduzir isso como um exercício aeróbico. Né? São notícias diferentes e é a minha mente que vai ter que traduzir a partir dos recursos que ela tem. Ou, claro, o meu taquicardia pode me remeter a uma memória de susto. E aí, quando eu tenho um taquicardia, o susto vem à minha mente de alguma maneira e eu relembro ele e isso me leva para um determinado lugar. Da mesma maneira, os estímulos exógenos, esses que vêm de fora para dentro, e claro, a partir daí a mente pode se derramar neles também, faz com que todos os objetos ao nosso redor contenham, às vezes, né, claro, nem sempre, partes das nossas mentes, né? Então, por exemplo, quando eu falo nesse microfone, simbolicamente, psicologicamente, eu pressuponho que ele tem um ouvido, né? E que por detrás desse ouvido tem um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas que eu estou imaginando aqui são inventados por mim mesmo, porque eu não sei, na verdade, quem são vocês que estão falando. Logo, esse objeto externo porta uma parte da minha própria mente, né? Ou a câmera, quem está me vendo e pensando alguma coisa de mim. Mas pensando o quê? Se eu responder, eu vou dizer, pensando tal e tal coisa, que é uma opinião que eu tenho, talvez. Sim, é a sua interpretação. Que eu temo, ou que eu, né? Então, naturalmente, os objetos ao meu redor vão carregando e contendo partes da minha própria mente. Em sala de aula, eu uso um exemplo que é, né, depois de uma aula qualquer falando sobre isso, cheguem às suas casas, olhem os objetos ao redor de vocês e vejam se são todos iguais. Se são só objetos. Possivelmente não. Tem uma foto que te remete a uma memória, tem um sofá que te remete a uma história, tem, né, assim, um objeto X ali que te remete a uma... Então, as nossas memórias ficam contidas nos objetos, partes do nosso funcionamento de personalidade também. Dependendo do que nos falta no mundo externo, a gente se sente privados, às vezes, de coisas extremamente primitivas e necessárias, né? Enfim, cada qual a uma maneira, né? Uma criança pode se sentir absolutamente aniquilada se perder o seu travesseirinho, né? Assim, um adulto pode se sentir aniquilado se seu celular foi roubado, e, enfim, e daí por diante, né? Uma pessoa pode organizar parte da sua vida mental numa série de obsessividades rotineiras, e se essas obsessividades não podem ser realizadas, dá um sentimento de aniquilamento. Então, o mundo, ele funciona como uma extensão da nossa experiência mental, e é muito difícil dizer o que é uma coisa e o que é outra, né? O que é o sofá e o que é o que eu vejo no sofá, o que é o microfone e o que eu pressuponho que o microfone ouve, o que é a câmera e o que eu suponho que está atrás dela. Tudo isso, né, psicologicamente, é um emaranhamento muito difícil de discernir. E claro, por isso que eu digo, se a gente perde contato com essas coisas, a gente perde campo para sonhar, campo para simbolizar, para imaginar, né, para supor um algo que pense, ou um algo que contenha, ou um algo que represente uma parte de nós. Sim. Os sonhos, para a psicanálise, é um caminho muito importante, certo? Mas quem não se trata com psicanálise, ou para quem não tá ligado nesse assunto, a importância do sonhar. É super interessante, Ana. A psicanálise clássica, principalmente a psicanálise freudiana, né, é uma psicanálise especialmente interessada nos sonhos. Justamente porque os sonhos são um ótimo exemplo de como a vida de alguém, no dia a dia, se apresenta tanto a partir de estímulos fisiológicos do corpo, estímulos simbólicos, ou seja, memórias, desejos, associações, censuras, e estímulos do mundo de fora. No sonho, normalmente, o que aparece é um resto diurno, que é o que Freud denomina de um resto do dia ou da semana, um episódio, uma cena, uma fala, uma palavra que aparece no sonho. Ou seja, o sonho, ele dá essa notícia de que ele está em contato com alguma experiência vivida. Ao mesmo tempo, ele
apresenta condensações, deslocamentos e figurabilidade, ou seja, uma série de manobras simbólicas para representar essa cena vivida e o que está associado a ela com imagens internas, por isso que a gente sonha coisas esquisitas às vezes, sem pé nem cabeça, uma coisa no lugar, outra no outro, de repente a gente vai para outro lugar, de repente, sei lá, um brigadeiro pode dar um sorriso para você e começar a andar, enfim, quer dizer, as coisas podem acontecer dessa maneira animada no sonho, justamente porque os processos de condensação, deslocamento e figurabilidade vão acontecendo. E claro, o sonho ele também representa, para Freud, uma realização de desejo inconsciente, que é a terceira parte do sonho. Então ele é um amálgama, ele é uma condensação de vários elementos juntos. Então uma realização de desejo inconsciente pode ser uma realização de descarga, uma censura, uma raiva, qualquer coisa assim aparece no sonho. Agora, quando a gente sai da psicanálise freudiana e vai para a psicanálise contemporânea, existe uma mudança da ideia do sonho como um pequeno momento que acontece no meio da noite, para o sonhar, como você bem colocou. Você mesmo falou, então, para além do sonho e o sonhar, o sonhar seria um processo psíquico contínuo. Ele não acontece só enquanto a gente está dormindo, ele acontece o tempo todo. Agora nós dois, enquanto um olha para o outro, cada um tem um processo inconsciente acontecendo simultaneamente, que é um processo de sonhar. Ou seja, de digestão das experiências, dos dados sensoriais que a gente vive no dia a dia, que vão sendo processados e assimilados aos poucos pela nossa mente, se conectando e fazendo uma conversa que a gente não alcança com nossas memórias, nossas impressões, nossos desejos, enfim, toda uma quantidade significativa de coisas que acontecem dentro de nós. Então, isso para mim, pelo menos, é uma descoberta psicológica bastante simples e ao mesmo tempo muito interessante, que é a gente não observa o mundo de uma única maneira. A gente está sempre observando de pelo menos duas, pelo menos eu digo porque a nossa vida mental pode ter várias camadas. Então eu posso dizer que objetivamente eu estou participando de um podcast, mas inconscientemente eu posso estar sonhando, e claro, não vou alcançar isso diretamente, mas eu posso sonhar que eu tô numa mesa de jantar conversando com você, Isso, por exemplo, é um sonho, um pensamento onírico no meio da rotina, no meio do dia a dia. Comendo focaccia. Perfeito. Assim segue o sonho, exatamente. E quer dizer, essa coisa espontânea que eu digo e você completa, é um acesso rápido a um processo que acontece o tempo todo. Então, quando um analista está analisando, ou seja, um paciente, o analista, o psicanalista, ele está o tempo inteiro atento a esses dois elementos. Aquilo que o analisando está dizendo e aquilo que... Então, o analista está escutando o discurso do analisando, o analisando está contando uma história do que aconteceu na semana passada e que o deixou muito incomodado e tal, mas o analista também está atento ao seu próprio sonhar acordado. Ou seja, as suas associações, as memórias que lhe vêm à tona, as impressões muito rudimentares que ele teve do analisando enquanto o analisando está contando uma história, O analisando pode estar contando uma história de sofrimento, o analista pode escutar e pensar, nossa, mas ele parece estar se gabando ao mesmo tempo, Então tem uma outra coisa simultaneamente acontecendo em algum lugar. E essa coisa pode ser das mais diversas naturezas, Enfim. Sim, é porque nem tudo que é falado é o que é o real, Porque aquela mensagem, ela tem todo por detrás uma outra fala. Claro. Claro. Uma outra fala. Claro. E aqui, gente, essa coisa da focaccia virou já piada interna nossa, porque no outro episódio, quem não viu precisa voltar lá pra ver, a gente justamente estava falando de tecnologia, E que o Davi... fala você, vai, Davi, você lembra? Eu usei o exemplo da focaccia do TikTok para dizer que a aceleração da tecnologia gera frustrações, justamente porque alguém pode ver um vídeo rápido no TikTok de uma focaccia sendo feita na velocidade da luz e se sentir imediatamente demasiadamente incompetente porque não é capaz de fazer uma focaccia no mesmo tempo. É um exemplo, claro, brincalhão,
mas que acontece muito, Sim. né? Assim, de como alguém está vivendo a vida desse jeito e eu não, como alguém é capaz de realizar algo e eu não. E claro, como a internet mostra pílulas, né? De resultados, de produtos do que foi feito, você não alcança o processo, que é extremamente longo, custoso, árduo, cheio de titubeios e, enfim, sabe-se lá mais o que cada um tem que atravessar para vivê-lo, né? Sim, sim. E eu faço gancho com isso de que as pessoas geralmente querem o resumo, querem a sinopse, querem os 5 passos, os 3 passos, querem, né, o imediatismo, então... Claro, existe uma necessidade cada vez maior de respostas rápidas, né, assim, imediatas. Achei interessante, inclusive, eu estava ouvindo o nosso último episódio, né, reouvindo, né, assim, relembrando da nossa conversa, né, da focaccia que a gente fez da última vez, e tava, né, uma das coisas que você me perguntou era... O que você nota de mais comum na clínica hoje em dia? Quais são as principais demandas, né? E eu escutei, né? Tô escutando você falando, né? Mesma coisa, né? Atenção de psicanalista, ouvindo o que você tá falando e ao mesmo tempo pensando em outras coisas. E eu pensei, que seria agora, né? Assim, como é que eu... Que momento é esse? Como é que eu responderia hoje a isso, né? E acho que tem muito a ver com isso ainda. Talvez de uma outra maneira, mas... a tolerância à frustração vai ficando cada vez menor, né? Sim. A tolerância a um outro que não responde, a tolerância a não ter consequências imediatas para os teus atos, a tolerância a esse tempo em que o outro ainda não apareceu e só sobro eu comigo mesmo e eu preciso fazer alguma coisa comigo. Celular salva rápido, né? Se você não sabe o que fazer com você, você pode ir pro celular e ele te dá uma companhia, mas esse sentimento né, de espera, de olhar pro teto e pensar sobre a própria vida, que é um tanto o que as abordagens terapêuticas por vezes propõem, né? Deite num divã ou sente numa cadeira e passe alguns minutos pensando em você, sem nenhuma estimulação externa. Diga aí o que acontece na tua cabeça. Esse processo é um processo cada vez mais difícil, né? Hoje em dia, nós psicanalistas e terapeutas em geral, posso falar de outras abordagens que também enfrentam dificuldades parecidas, temos que ajudar os analisandos a produzir pensamentos. Uau. Né? Não é uma coisa mais tão simples como antigamente, que você ficava com uma cara de ovo, assim, de psicanalista parado olhando pro teu analisando, e teu analisando começava a falar. Você precisa estimular, perguntar, né? O analisando por vezes vem com um sentimento de vazio, de que não tem nada para dizer, né? Que é um sentimento completamente equivocado, vale dizer para quem, né, estiver assistindo, a gente sempre tem o que dizer. Se você tá dizendo que você não tem nada para dizer, é porque você tá com medo do que você tem para dizer, ou você não tá conseguindo acessar os seus pensamentos. Mas a cabeça é um processo infinito, contínuo, ela não para nunca. Pode parar numa meditação, né? Você pode conseguir conter um pouco seus pensamentos. Aquietar. Exato, contê-los, exatamente, aquietá-los. Mas as terapêuticas hoje em dia envolvem uma conversa com o paciente que estimule o contato consigo mesmo. Você pergunta da rotina, você pergunta do que aconteceu na última semana, aí às vezes a última semana aparece em 50 segundos, acabou a semana. Aí você escuta e fala, isso aqui que você me falou, conta um pouco mais. Aí eu analisando descobre que tem mais vida mental dentro dele, mais vida mental. Vai florescendo. Vai florescendo, porque cada pequeno episódio tem um monte de observações a serem feitas. Tem vida inconsciente, tem sonhos, tem um monte de coisa. Mas você me falando isso, eu fico pensando que de repente isso você enfrenta, né, com pessoas mais jovens. Com pessoas mais jovens, um pouco mais, sim. Mas não só. Acho que é uma característica que aparece de vez em quando. Não sei se eu consigo categorizar... Faixa etária? Acho que não, viu? Tá. Acho que não. Porque há jovens também com potencial né, simbolizante, onírico muito grande. Sim. E há pessoas com mais idade com
com um empobrecimento simbólico, com uma dificuldade de falar da própria vida. Isso acontece. Acontece em alguns diagnósticos também, né? Sim. O paciente mais deprimido tem uma dificuldade maior de acessar os próprios pensamentos, né? Um paciente que está em estado de angústia também tem mais dificuldade de livre associar o que está acontecendo consigo mesmo. Essas descargas fisiológicas ou um resfriamento da vontade, dos impulsos, são coisas que atravessam a nossa possibilidade de sonhar e de pensar, né? Continuando, então, ainda sobre inteligência artificial e esses extravios da mente. Muita gente, né, eu comecei falando disso, que muita gente tem usado a IA até para uma tentativa de se conhecer melhor, mas terapia é insubstituível. Sim. Certo? É uma resposta nesse momento bastante tendenciosa, porque é a minha profissão. Assim, lamento muito, a minha opinião é tendenciosa, mas eu diria que sim, e tenho argumentos para isso. Então vamos aos argumentos. Né, assim, acho que dos argumentos, eu acho que o principal é quando você está com um analista, com um terapeuta, com um profissional da saúde diante de você, você está diante de algo que você sabe que é humano em algum lugar, ou você supõe, né? Claro, às vezes não é tão humano, né? Mas a gente pressupõe que seja. E se você supõe que é algo humano, partes da tua humanidade se projetam, aparecem do lado de fora. Assim como eu me referi agora há pouco a sofá, né, assim, a uma série de objetos, quando você está diante de um humano, você pressupõe que o humano contém partes, elementos que são da tua própria personalidade, do teu jeito de funcionar. Isso é o princípio básico de uma terapia, né? Freud, quando dizia de transferência, ele dizia: o paciente projeta no terapeuta, no analista, uma parte de sua história. Então ele vai resolver uma questão com o pai, ou com a mãe, ou com o avô, ou com uma figura do colégio, um professor. Ele vai ver no analista, ele vai supor, ele vai identificar no analista elementos de sua própria história. E é parte do trabalho analítico você perceber isso e ir descobrindo o que você vai fazer com isso dentro do setting analítico, né? Então, assim, quando você lida com a máquina, é muito mais difícil você pressupor que existe um humano do outro lado, né? A máquina também não responde como um humano. E isso também é um fator significativo. Pode parecer uma tolice, mas o fato de um analista às vezes lembrar de alguma coisa que você falou e às vezes não, é um aspecto super significativo. Porque se o analista não lembra do que você falou, você pode levar numa boa, mas você pode achar que ele não pensa em você. E se você disser pro teu analista, como assim você não lembra disso que eu te falei? Você tem um ótimo elemento emocional para trabalhar em sessão. Alguém pode estar se sentindo rejeitado, abandonado. Pode ser, de repente, alguém que quando criança se sentiu esquecido, não visto, não olhado. Esse é o tipo de experiência que a inteligência artificial não vai poder te oferecer. Não capta. Porque ela sempre responde de prontidão, né? E ela lembra do que você falou, assim, né? Tem outros elementos, por exemplo, uma das manifestações possíveis do inconsciente são os atos falhos. Você diz uma coisa e enquanto deveria dizer outra, né? Você troca o nome do teu analista e chama ele de outro nome. Você vai falar de ele e fala ela, né? Faz uma troca de gênero. Enfim, e daí por diante, certo? Assim, o céu é o limite de exemplos possíveis de trocas de palavras. Quando você troca uma palavra, o analista pode descobrir que, né, uma notícia de que enquanto você conscientemente está querendo construir um discurso, inconscientemente você está indo para outro lugar. Você quer falar outra coisa. No ChatGPT, se você escrever algo errado, antes dele te responder, você vai apagar e escrever o certo. Então só você vai perceber a tua falha e você não vai conseguir oferecer a tua falha para o outro perceber. Outra questão é
muitos analistas, né, enfim, isso é bastante recorrente, não conseguem atender o paciente na hora que ele quer. Né? Por exemplo, fins de semana, ou enquanto o analista está vivendo sua própria vida, Sim, ou férias, etc. Ele não pode atender o paciente. Sim. Ou enquanto a inteligência artificial oferece uma presença contínua, e claro que isso pode ter seu valor. Se você está lá às 3 da manhã, numa agonia, e você faz uma pergunta para a inteligência artificial, ela talvez te dê uma resposta acalentadora, uma resposta interessante, mas ao mesmo tempo é preciso provar dessa frustração de que você quer falar alguma coisa com alguém e que você vai ter que esperar. Ou você vai sentir raiva porque alguém não tá lá para te responder de imediato o que você queria, e essa raiva vai ter que ser elaborada em terapia. Então, assim, os argumentos são inúmeros, mas esses são alguns, né, dos principais, porque uma terapia ainda é um processo único. Eu costumo, inclusive, dizer, vale mais uma coisa, assim, terapia online é boa? Trabalho com terapia online, né, funciona. Não sou um psicanalista que diz que terapia online é um problema. Acho que muita coisa se desenvolve online, principalmente se analisando, né, se os pacientes e o analista estão atentos, trabalhando, dispostos. Funciona, mas algumas coisas na terapia online já não aparecem como uma fantasia possível. Por exemplo, um paciente que está online não teme nenhuma aproximação amorosa, não teme nenhuma aproximação violenta ou agressiva. Violência, né, agressividade e afeto, corpo, ficam protegidos no online. No online você não tem medo de ninguém vai te atacar online. No online você não tem um desejo perigoso também, porque ninguém vai te atacar desejosamente online. Sim. Então, tem uma coisa do tete a tete, de dois corpos presentes no mesmo lugar, que às vezes acionam lembranças, memórias e fantasias muito importantes, às vezes muito antigas, que precisam ser trabalhadas. Né? Que interessante. E aí a transferência também entraria nesse jogo no presencial. No presencial e no online também. Aí acho que no online também aparece. Né? Tá, perfeito. Equívocos da confirmação e viés cognitivo. Então eu anotei aqui que nossa tendência de querer ouvir o que o outro pensa igual a nós e o impacto disso nas redes sociais e pesquisas científicas. Minha pergunta: por que temos essa necessidade de confirmação? Você vê esse comportamento como um entrave para o pensamento crítico? Claro. Eu tenho falado um tanto disso, trabalhado, apresentei uma palestra há pouco tempo no Instituto Bion sobre isso, tá no YouTube, inclusive, os equívocos da busca por confirmação. O que acontece, né? Para a psicanálise contemporânea, saúde mental não é você conhecer seu inconsciente, as últimas consequências. Inconsciente sempre existe, mistério sempre existe. A gente nunca vai se desvencilhar dos nossos próprios mistérios. Mas saúde mental, ou seja, uma boa vida mental, é uma vida mental que continua produzindo associações. Né? Que continua produzindo novos sonhos, que sonha e depois sonha de novo, e depois sonha acordado, né? Falando do sonho acordado. Pensa focaccia, depois da focaccia vem o pão italiano, depois do pão italiano, né, assim, vem a ciabatta, depois da ciabatta vem a bisnaga, né, assim, mas os pães, eles vão sendo sonhados, né, assim, os jantares vão mudando. Já engordei 50 quilos. Bom, meu Deus. A gente pode falar de frutas também, frutas e legumes, de tudo, que também podem estar nessa mesa. Mas vida onírica saudável, uma vida mental saudável, é uma vida que continua em trânsito, né? E uma vida não saudável, mentalmente falando, é uma vida que estagna, que para num determinado momento, né? Então alguém que fica com um pensamento repetitivo, ou alguém que não consegue pensar as próprias contradições, as próprias ambivalências, né? Que não consegue acessar as próprias dúvidas, né? De, por exemplo, você dizer...
fulano ou fulana é o amor da minha vida. Tenho certeza disso. Logo depois, certeza? Será? Né, assim, e daí vai, né? E aí você pode dizer, não, acho que tenho certeza disso, porque... E aí você vai construindo, né? Quando você busca por confirmações, claro que você pode estar buscando por uma mente empática, que reconheça, por exemplo, a tua dor. Isso é ótimo, né? Alguém que pode dizer, sei o que você está sentindo, ou já passei por isso, ou acho que você está certa nisso que você está dizendo. Isso é muito importante. A confirmação aparece no ChatGPT recorrentemente, inclusive, né? O ChatGPT diz, muito bom isso que você disse, ótimo, excelente, Davi, né? Ele responde para mim. Assim, ele vai confirmando as coisas que eu vou dizendo, né? No entanto, há algumas buscas por confirmação que a natureza delas, a tendência delas é de bloquear o pensamento ao invés dele continuar. A gente vê isso recorrentemente em movimentos demasiadamente ideológicos. Eu penso mesmo que o outro, então nós somos iguais. Equívoco gigante da confirmação. Se você pensa o mesmo que o outro, isso não significa que vocês são iguais. Vocês podem ter uma ideia em comum, mas isso não necessariamente significa que vocês são feitos da mesma humanidade ou que vocês têm uma característica de personalidade maior em comum. Quando um analisando está no consultório, por vezes ele te pergunta, você está entendendo o que eu estou te falando? Né? Ou concorda comigo? Né? O teu paciente pode te perguntar. E você pode estar oprimido por uma necessidade de responder socialmente. Sim, claro. Né? Assim, você pode ter vontade de dizer. No entanto, se você confirma, se você diz sim, claro, né? Você pode impedir o pensamento dele. O pensamento pode extraviar por essa via. Ao invés do paciente continuar pensando nas suas dúvidas, nas suas ambivalências, que ele pode estar certo e pode estar errado ao mesmo tempo, que ele tem uma versão de uma história, mas ao mesmo tempo outra versão simultaneamente, né? E quando a gente olha para as nossas histórias, né, normalmente à medida que a vida passa, a gente vê de um jeito, depois a gente vê de outro, depois a gente vê de outro, depois a gente vê de outro. Quando você busca alguém que te confirma, você pode estar buscando alguém que te impeça de seguir pensando. Alguém que diga pra você, é isso e ponto. Quando você coloca um ponto final na vida mental, normalmente você gera sofrimento. Quando você bota uma certeza na vida mental, normalmente você gera sofrimento, porque nada da vida mental é certo. Não estou dizendo com isso que não haja coisas que a gente possa dizer, isso é certo no mundo. Não estou falando de mundo objetivo, estou falando de mundo psicológico. Como a gente vive sempre duas cenas ao mesmo tempo, né? Então estamos aqui no nosso podcast, na nossa mesa de jantar. Como eu posso afirmar psicologicamente, vejam, né? Assim, não estou dizendo pragmaticamente, como eu posso afirmar psicologicamente que isso aqui é um podcast e não uma mesa de jantar? No mundo onírico, no mundo do funcionamento psicológico, são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, quando alguém briga com alguém, né? E sente, por exemplo, raiva e culpa, você tem duas notícias muito diferentes do mesmo corpo. Qual tá certa? Nenhuma das duas. As duas estão certas. Porque você pode sentir raiva e culpa ao mesmo tempo, né? Você pode sentir ódio e amor ao mesmo tempo, né? Aliás, muito comum, né? O ódio e o amor serem experiências muito próximas que se apresentam para nós como coisas radicalmente diferentes. Então, se alguém te pergunta, isso é amor, certo? E você diz, sim, isso é amor, você, claro, numa conversa dentro de uma determinada abordagem ou dentro de uma determinada, sei lá, numa conversa de bar, tá ótimo. Inclusive, você pode ajudar alguém dizendo, sim, isso é amor, certeza. Mas numa conversa psicológica, psicanalítica, mais especificamente, isso é amor, certo? Possivelmente, você pode dizer, ou talvez, né? Ou agora você pensa isso. Assim, agora, pelo que eu entendo, nesse momento você está pensando em amor, né? Mas se você confirma, você dá lastro, né? Você dá valor
a uma única ideia, enquanto a vida psíquica ela é um conjunto infinito de ideias que vão correndo recorrentemente uma depois a outra, uma depois a outra. Claro que o argumento que pode surgir disso é assim, mas então ninguém tem certeza de nada? Não, as certezas vêm com o tempo. Assim, o tempo nos assegura que algumas coisas se mantêm, outras perseveram na nossa mente. Como eu sei que eu gosto de alguém? Não é pedindo para alguém me dizer que isso é verdade, não é dizendo 10 vezes que eu gosto de alguém no mesmo dia. É provando uma experiência com alguém. Quando eu provo uma experiência com alguém, eu descubro se eu gosto de alguém ou não. Né? Então não é a confirmação de uma outra mente que me diz quem eu sou. O que me diz quem eu sou é a minha experiência. E o que me diz que eu sou na minha experiência é o tempo. Muito interessante, muito. Eu queria entrar num tema polêmico, a psiquiatrização na vida mental. Então, quer dizer, a gente está vendo uma crescente medicalização do sofrimento e a cultura dos diagnósticos. Parece que para você pertencer até a um grupo, você precisa de um diagnóstico. Né? Os riscos de transformar questões existenciais em problemas químicos. Perfeito. Inclusive, a gente estava discutindo outro dia sobre um caso, não um caso, mas a situação que ocorreu há um tempo atrás, de que existia uma junta médica que queria colocar a velhice como um CID. Você sabe bem disso, né? Claro, claro. Então, assim, veja que absurdo de uma indústria, né? Que a gente, pelo amor de Deus, não estamos falando mal de médicos e nada disso, mas... Claro que não. Aonde o mundo pode chegar, né? Sim. Então, um tema super, super ultra polêmico. E ainda bem que isso não foi pra frente, porque... absurdo, né? Absurdo. Eu acho a tua ressalva super importante. Quem trabalha com as mais diversas terapêuticas tem o dever de questioná-las, né? Se são éticas, se estão num caminho de desenvolvimento, se estão em busca de novos estudos, tudo isso. Ou de novas fontes de renda. De novas fontes de renda, perfeito, muito bom, muito bem Vamos colocado. falar o português, muito claro, bom, né? Claro, vamos dar uma escrachada aqui, porque eu acho que também a gente pode falar as verdades. Exato. A mesma coisa a medicina, né? Quer dizer, né, que é, assim, um conjunto, um arcabouço gigante de conhecimento que pode estar à serventia de interesses próprios, de interesses de laboratórios, claro, de interesses do desenvolvimento de uma indústria, ou podem estar a favor do desenvolvimento do paciente que está diante de você, né? Enfim, é isso. Então, assim, a nossa ressalva é sempre muito válida, eu também faço essa ressalva. Nada contra médicos, nada... Claro que nada contra, mas existe um tipo de trabalho, um tipo de intervenção que aponta para um lado ou para o outro. Pensando, inclusive, no alinhavo com os equívocos da busca por confirmação, historicamente, o que vai acontecendo com os manuais da medicina, tanto DSM quanto CID, é que os diagnósticos eles vão sendo dados não mais a partir da observação dos sintomas e da etiologia deles, ou seja, da onde eles vieram. História, antecedentes, né, assim, de saúde, genéticos e tudo mais. Os diagnósticos vão, aos poucos, sendo dados pelo resultado da interferência de uma medicação. Então, se a anfetamina aumenta a capacidade de pensamento e a resposta cognitiva de alguém, então ela é boa para problemas cognitivos. Logo, anfetaminas são boas para TDAH. Né? Então, assim, e aí, claro, e aí o diagnóstico do TDAH, ele vem justamente do reconhecimento de que se crianças estudam melhor quando tomam anfetamina, então elas tinham um problema cognitivo que foi corrigido pela anfetamina. Então o mundo do diagnóstico vai aos poucos se apresentando como um mundo que deriva das medicações
e não da observação clínica. Isso é um problema porque você começa a produzir pesquisas que buscam confirmação de uma determinada tendência, né? Que por vezes é uma tendência da indústria, e não mais medicações que estão a serviço do paciente e da vida do paciente. Claro, assim, isso é um mal-estar contemporâneo gigante, né, assim, a psiquiatrização da vida comum, né, é um problema cada vez mais recorrente, da vida comum. E DSM, por exemplo, ele é um manual que acolhe uma série de, né, acolhe não, né, nele constam uma série de fenômenos que são culturais, mas ainda não são aceitos. Em algum momento, a homossexualidade estava no DSM. Transexualidades estavam no DSM. Então o DSM é uma porta de entrada daquilo que está sendo rejeitado pela cultura e precisa adentrar na cultura de algum modo. Então a gente não pode olhar para esses manuais de uma maneira muito neutra. Eles são produzidos dentro da civilização, dentro de uma conjuntura de mal-estares, né, e eles precisam ser pensados e observados a partir daí. Claro, a psiquiatrização, por exemplo, da educação, que é uma coisa que tem acontecido hoje, ela não está a serventia só da criança e do adolescente que tem dificuldade de estudar. Ela está a serviço também das famílias, também das escolas e, evidentemente, dos laboratórios. Tudo isso junto. Complexo. Polêmico. Muito. Né? muito. Haja questionamentos. Acho que a gente tem que estar atento e questionando a todo momento. Sem dúvida. Né? É uma pena, porque acaba que passa por uma perda de confiança nos profissionais, muitas vezes numa categoria inteira, porque maus profissionais existem em todas as áreas, porque é do ser humano, né? É do ser humano, muitas vezes, ser braço curto. Então tem gente que estuda mais, tem gente que estuda menos, tem gente que se dedica mais, tem gente que se dedica menos, em todas as áreas. Claro, assim como existem psicanalistas que fazem consultas e sessões curtas e não prestam atenção em seus pacientes e não os escutam e ficam de saco cheios, né, deles, há médicos que ao invés de fazerem uma consulta de, sei lá, 50 minutos e escutar o paciente, fazem uma consulta de 10, rapidamente escutam qual é o sintoma e dizem, você tem isso, você vai tomar isso. Ponto. Você não escutou o paciente, você não sabe nada da história dele, você medicou um sintoma e não é um sintoma que você averigou, é um sintoma que o paciente te contou. Assim, isso inclusive é um problema recorrente hoje em dia de teleatendimento da medicina. O paciente te diz, olha, tô aqui com uma dor de garganta, tarará. Tá bom, vou te dar um antibiótico. Você olhou a amígdala do teu paciente, você viu o que ele tem? Não. Então, assim, cada vez mais a medicina, né, não os médicos, não qualquer médico, mas a medicina tende a esse caminho produtivista, de performance, de excesso de produção e menos no caminho do contato, que, como eu acabei de comentar, leva tempo. Como é que você tem certeza que alguém tem um sintoma? Com tempo. Você não confirma para alguém em 10 minutos que alguém sofre de algo. Você precisa de tempo. Com tempo, você descobre o que alguém tem, né? É muito comum, inclusive, né, para quem trabalha com essas terapêuticas mais longas, como eu, que sou psicanalista, que depois de muito tempo em análise, e eu já escutei isso algumas vezes, alguns pacientes medicados dizem que sentem saudade de sentir algumas emoções. Olha. Porque estão medicados e sentem saudade. Sentem saudade de angústia, sentem saudade de chorar, sentem saudade de algumas coisas que estão medicadas e que impedem alguns processos psíquicos de seguirem seu curso. Que coisa, né? Que doideira. Por isso a parceria psicanalista, terapeuta com o médico é fundamental, porque no fim do dia é o analista, é o terapeuta que tá ali semanalmente, pelo menos. Uma professora minha querida falou disso esses dias. E o médico não, o médico vê uma vez por mês e olha lá. Exato. Né? Exatamente. Então é importante que o médico também tenha essa escuta do terapeuta. Se interesse, né? Que bom. Olha, a gente tá chegando ao fim, Davi. Nossos papos aqui a gente tem que marcar 2 horas, porque 1 hora só é sempre pouco, Mais né? uma mesa de jantar.
Muito bom, muito bom. Eu queria que você desse, assim, um encerramento, deixasse uma mensagem final. A gente falou de vários temas, mas, enfim, o que você quiser deixar de recado. Olha, que difícil essa aí, parece Marília Gabriela, assim, uma coisa do tipo, Davi por Davi, né, assim, Pronto, coisa. vai, Davi por Davi. Não, olha, eu acho que o que eu diria prestem atenção em seus pensamentos, né? Assim, só a gente pensa o tempo todo, nossos pensamentos são muito diversos e muito variados, e a gente tem medo, às vezes, de acessá-los, a gente fica buscando uma resposta muito rápido do lado de fora, e esses processos longos, essas coisas que demoram, por vezes são muito mais valiosas do que essas coisas muito breves, que apesar de nos darem um apaziguamento imediato, nos deixam às vezes desamparados às 3 da manhã, né? Então eu acho que essa seria a mensagem, né? Da última vez você me pediu para apresentar contatos também, graças a Ana, eu abri meu Instagram, então @DaviBF, DAVI, B de bola, F de fax, está aberto, né? Lá tem, enfim, as palestras que eu dou, as aulas que eu dou, os cursos nos quais eu me apresento. Vai ser um prazer ver vocês por lá também. E tem feito um excelente trabalho. Quase eu virei social media do Davi, entendeu? Porque de verdade eu falei, Davi, você vem aqui no Mindfulcast, eu quero recomendar teu trabalho. Você tem um Instagram fechado, cara. Que é isso? Vamos abrir esse negócio. Levei bronca da última vez. Não, muito bom, muito bom. Abriu um caminho importante, hein? Legal. Olha aí, que Legal. bom, fico feliz Foi com mesmo. isso. Bom, gente, Davi, então já deixou teu @, né? Sigam o Davi, tá? Por favor, insights valiosos. Obrigada pelo seu tempo, por ter vindo até aqui, por ter parado o teu consultório, seus pacientes que agora vão ter que esperar, entendeu? Esperar. Até segunda-feira. Esperem assistindo o Mindfulcast, gente. Pega esse link desse episódio de hoje, compartilhe com quem você gosta, com quem vai se inspirar. O Davi traz insights valiosos e ele se aprofunda. Então, é uma linguagem que, às vezes, a gente precisa escutar mais de uma vez. Viu, Davi? Já Não é? ouvi isso Faz algumas parte, gente, porque o cara é um crânio, entendeu? Então, assim, escuta devagar, não aperta lá o 1.5, porque não vai funcionar. Exatamente. Dê tempo para sua mente processar esse conteúdo que é rico. E se você curtiu, então se inscreva no canal Mindfulcast, ativa o sininho para não perder nenhum novo episódio. Se você estiver no Spotify, vá lá nos 3 pontinhos e avalie com 5 estrelas também o programa no Spotify, porque é uma maneira muito simples de você contribuir para que a gente continue produzindo e se dedicando aqui a trazer conteúdos de qualidade para você toda semana. Combinado? Um beijo, muito obrigada. Você me encontra nas redes sociais, @AnaVolpon, e aí na rede vizinha, no Spotify, tamo aí. Obrigada, Davi. Eu Namastê. Obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Davi, obrigada. Mais um, hein? Que bom.